Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre as concentrações das soluções, ok? Então, olha, primeiro vamos dar uma lembradinha, né? O que é solução? Solução é toda mistura que é homogênea, tá? O mais comum aqui no ensino médio, né, são as soluções líquidas, onde, por exemplo, a gente tem a água e sal de cozinha. É um líquido incolor, certo? E aí, olha, a gente vai usar muito a palavra soluto, né, que é aquele que está dissolvido na solução, ele está em menor quantidade. E para as fórmulas que a gente vai utilizar hoje, a gente vai adotar o índice 1. Então, por exemplo, ó, M1 seria a massa do soluto. E a gente tem também o solvente, né, que é aquele que promove a dissolução, ele está em maior quantidade. Então, aqui no nosso exemplo, é a água, né? E no ensino médio, particularmente, a gente estuda as soluções aquosas, ou seja, algum soluto que vai estar dissolvido na água. Então, a água é o nosso solvente, tá? E aí, para título de fórmulas, a gente vai utilizar aqui o índice 2, tá? Então, por exemplo, N2 seria o número de mols do solvente, tá? Então é isso. E aí, olha, o que são, né, as concentrações? Né? As concentrações são maneiras diferentes de expressar a relação entre soluto e solvente numa solução, tá? E aí a gente vai ver algumas. A primeira delas é a concentração comum, né, que é esse símbolo C aqui, que vai ser a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, tá? Então, olha, a gente utiliza essa formulazinha, concentração comum, massa do soluto, M1, V, volume da solução. Como não tem número, né, não é 1, não é 2, a gente considera que é o volume da solução, ok? Olha, a unidade desta concentração é dada em gramas por litro, tá? E aí eu queria fazer uma diferença entre concentração em comum e densidade. Então, eu trouxe um exemplo para a gente ver a diferença entre concentração comum e densidade. Vamos dar uma analisada nisso. Então, olha, a ideia é pegar 10 gramas de sal e dissolver em 100 ml de água. E aí a gente vai calcular a concentração comum disso e a densidade dessa solução, tá? Então, a concentração comum ela é dada pela massa do soluto, pelo volume da solução, tá? Nesse caso aqui, olha, 10 gramas do soluto, do sal, né, em 100 ml de água, tá? A gente acabou de falar que a concentração comum ela é dada em gramas por litro, tá? Eu vou deixar em ml aqui só para a gente conseguir comparar direitinho com a densidade, porque a densidade costuma ser expressa em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, tá? Centímetro cúbico, ml é a mesma coisa, ok? Então, olha só, então 10, né, gramas dividido por 100 ml, 0,1 gramas por ml. Então, significa que em cada ml dessa solução eu tenho 0,1 gramas de sal dissolvidos. Então, vamos dar uma analisada agora na densidade. Já estou aqui com a concentração comum calculada. A densidade, então, é a massa da solução pelo volume da solução, tá? Então, olha, a gente vai considerar a densidade da água, 1 grama por ml, tá? Essa densidade é super conhecida. Isso quer dizer, então, que 100 ml de água são 100 gramas de água, certo? Então, para a nossa massa da solução, olha, 10 gramas de sal com 100 gramas de água, eu vou ter 110 gramas de massa de solução. E o volume da solução é de 100 ml. Então, 110 dividido por 100, 1,1 gramas por ml. E aí, qual é a tradução da densidade, né? Então, cada ml desta solução pesa, né, tem massa de 1,1 gramas. E na concentração comum, eu tenho 0,1 gramas do sal dissolvidos por cada ml de solução. Então, trouxe um exercício agora sobre concentração comum. Da FUVEST, considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias, não são latas completamente iguais. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar. Apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial, tá? Então, massa desprezível. Pesando-se 2 latas fechadas de refrigerante,
foram obtidos os resultados da tabela abaixo. Então, a lata com refrigerante comum tem 331,2 gramas e a lata do refrigerante diet 316,2 gramas, tá? Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Então, ele quer que a gente calcule a concentração em gramas por litro do açúcar que está no refrigerante comum, tá? Então, pelo que foi dito na questão, né, a grande diferença, a única diferença entre um refrigerante e outro é a presença do açúcar, tá? Então, a gente consegue determinar a massa desse açúcar, né, que eu vou chamar de M1, que seria a massa do soluto, fazendo a diferença das massas do refrigerante comum com o refrigerante diet, tá? Então, fazendo essa continha aqui, né, 331,2 menos 316,2, a gente chega aqui à massa do açúcar, né, que é a massa do soluto, 15 gramas. Ok? Então, beleza, olha. Então, você tem um refrigerante, o volume de 300 ml, e a massa do açúcar, né, é de 15 gramas. Qual vai ser a concentração comum disso? Então, beleza, olha. Essa é a nossa fórmula, né? E aí, você aplicando a fórmula, 15 gramas, massa do soluto, dividido pelo volume da solução, que nesse caso aqui, né, a gente está falando em gramas por litro, tá? Nesse caso, então, vamos transformar 300 ml em litros. Transformar de ml para litro, você divide por 1.000. Então, vai ser 0,3 litros, que corresponde a 300 ml. Então, fazendo essa conta, 50 gramas por litro é a resposta da letra E, tá? Simples. Você pode resolver por regra de 3, tá? Então, sem usar a fórmula. O que a gente sabe? Que eu tenho 15 gramas do sal dissolvidos em 300 ml de refrigerante, tá? Então, qual vai ser a massa em 1.000 ml? Por que 1.000 ml? Porque a gente está falando em grama por litro. Então, 1 litro, 1.000 ml. Então, eu tenho 15 gramas em 300 ml. Qual vai ser a massa em 1.000 ml? Tá? Então, regrinha de 3, 15 que multiplica 1.000, dividido por 300. Nesse caso, vai dar a mesma coisa, 50 gramas por litro. Tá? Então, você pode escolher, pode utilizar a fórmula, pode fazer por regra de 3. A resposta vai ser a mesma. Ora, a segunda concentração é a concentração em quantidade de matéria, que é esse Mzão aqui, né, diferente aqui, estiloso, tá? Que vai ser a relação entre o número de mols de soluto e o volume da solução. Então, escrevendo a fórmula disso, a concentração em quantidade de matéria seria o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, tá? O número de mols ele pode ser calculado pela massa da substância, que normalmente é expressa em gramas, dividido pela massa molar dessa substância, tá? Aquele somatório que a gente faz com as massas dos átomos que estão contidas na tabela periódica, isso aqui costuma ser dado em gramas por mol, beleza? Então, se você substituir esse N, né, lá na fórmula, esse massa sobre massa molar no lugar do N, você vai ficar aqui com massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros, tá? A unidade disso é mol por litro. Cuidado, tá? Essa concentração quantidade de matéria também é chamada de molaridade ou concentração molar, tá? E também ela é utilizada para trabalhar a concentração de íons. A gente já vai ver isso no exemplo aí, certo? Então, olha, um exemplo. Se eu dissolvo 11,1 gramas de cloreto de cálcio em 250 ml de água, qual seria a concentração molar, né, ou a molaridade, a concentração em quantidade de matéria desta solução? Então, olha, essa é a fórmula, né? Eu tenho aqui a massa do soluto, massa molar vezes o volume. Beleza. Então, olha só, qual vai ser a massa? A massa ele deu aqui 11,1 gramas. E a massa molar dele? Ora, CaCl2, se você pegar então as massas na tabela periódica, normalmente a questão fornece isso, tá? Então, massa do cálcio 40, mais a massa do cloro 35,5 vezes 2, porque eu tenho 2 cloros, tá? Então, esse somatório 111 gramas. Então, substituindo aqui, 111, massa molar do cloreto de cálcio, e o volume,
certo? Ele também tem que estar em litros. Então, como eu estou aqui com 200 ml, 250 ml, né? Dividindo por 1.000, 0,25 litros. Tá? Fazendo essa continha, a nossa molaridade, 0,4 mol por litro. Beleza? E eu ainda posso trabalhar a dissociação iônica dessa substância. Então, o cloreto de cálcio, né, dissolvendo isso na água, eu vou gerar aqui o íon cálcio mais 2, tá, dissolvido na água aquoso, e 2 cloretos. Tá? Eu tenho aqui 2 de Cl-. Se a concentração desta solução que a gente acabou de calcular é 0,4 mol por litro, eu posso prever qual vai ser a concentração desses íons em solução aquosa. Tá? Então, olha, a relação cálcio-cloreto de cálcio é de 1 para 1. Então, posso dizer também que a concentração do íon cálcio mais 2 vai ser 0,4 mol por litro, porque a proporção é 1 para 1. E a concentração do cloreto, né, do íon cloreto? Repare que eu tenho aqui 2 de cloreto para 1 de cloreto de cálcio. Então, a concentração de íons cloreto vai ser o dobro da concentração do cloreto de cálcio. Nesse caso aqui, 0,8 mol por litro. Tá? Então, é simples fazer essa previsão aí da concentração dos íons. Olha, um exercício então sobre concentração molar. Um exercício do Enem, né? Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra esta citação. Então, o Enem explicou aí, né, o que é uma solução. Ok. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é igual a 342 gramas por mol. Tá? Então, o Enem não costuma fornecer tabela periódica, ou ele fornece já a massa molar da substância, como nessa questão aqui, essa massa já pronta, ou ele fornece as massas dos átomos na questão aqui para você poder calcular, igual a gente fez no exemplo anterior ali, tá? Então, olha, a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro da sacarose nesse cafezinho? Tá? Então, a gente vai usar a fórmula da molaridade, massa do soluto, massa molar, vezes o volume. Então, a massa do soluto, olha, 342 gramas que ele dissolveu, né? Dividido pela massa molar, que é 342 gramas por mol, e os 50 ml que a gente vai estar dividindo por 1.000 para a concentração daqui em mol por litro, tá? Então, 50 ml dividido por 1.000, 0,05 litros. Então, fazendo essa continha, eu chego aqui em 0,2 mol por litro, tá? Então, simples, básico, sem maiores estresses, ok? Uma simples aplicação da fórmula, tá? Se você preferir, também pode fazer por regra de 3, né? Calcular o número de mols e depois dividir pelo volume, tá? Também tu vai chegar na mesma resposta, ok? Bom, e a próxima concentração é o título, tá? Que é super utilizado no cotidiano, na indústria, nos produtos que a gente encontra no supermercado, ok? O que é o título? Né? A relação entre a massa dissoluta e a massa da solução. Então, olha, o título seria, né, em termos de fórmulas, massa do soluto, M, massa da solução, tá? Quando não tem índice, é solução. Como a massa da solução seria a massa do soluto mais a massa do solvente, a gente pode ficar com a fórmula expressa desse jeito aqui, beleza? E aí você não tem unidade, tá? Como é grama dividido por grama, ou quilo dividido por quilo, ou miligrama dividido por miligrama, tá? A gente não tem unidade, certo? O título também pode ser dado em volume, tá? Então, posso ter um título em volume. E ele pode também ser apresentado com porcentagem. Então, ó, o título com volume vai ser volume do soluto pelo volume da solução, tá? E em termos de porcentagem, basta você pegar o título e multiplicar por 100. Então, vamos aí num exemplo de cálculo de título, porcentagem massa.
Então a gente tem 210 ml de água e a gente vai dissolver 40 gramas de hidróxido de sódio. Qual seria o título e qual seria a porcentagem em massa, beleza? Então olha só, título é dado pela massa do soluto dividido pela massa da solução, certo? Então eu vou dividir 40 por 40 mais 210. Lembrando aqui, olha, que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se tem 210 ml de água, tem 210 gramas de água. Tá? Então, a gente está jogando aqui direto 210. Se não for água, aí você tem que trabalhar com a densidade para transformar o volume em gramas. Beleza? Isso às vezes aparece em algumas questões. Então, olha, 40 dividido por 250, o título seria, né, 0,16 100 unidades, tá? E aí a porcentagem em massa seria pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, você teria 0,16 vezes 100, título em massa, 16%. Então, vamos ver um exemplo da aplicação disso, certo? O rótulo de uma garrafa de 700 ml de vinho traz a sua graduação alcoólica, 10,8% em volume. Então, temos aqui uma porcentagem em volumes, tá? Seria o título vezes 100, né? Isso indica que, com relação à quantidade de álcool no vinho, e as opções estão aqui, né? O litro, a garrafa, o litro. Olha, tem que tomar cuidado porque a garrafa tem 700 ml, né? A garrafa não tem 1 litro, tá? Então, como que a gente interpreta isso, né? Quando ele diz que a solução tem o vinho, né, tem 10,8% em volume, a leitura que a gente tem disso é que 100 ml do vinho contém 10,8 ml de álcool. Ah, se a porcentagem em volume fosse 20%, por exemplo. Se você tivesse 100 ml do vinho, 20 ml seriam de álcool. Tá? Ah, se o vinho tem 30% em volume de álcool. Pô, então 100 ml do vinho, 30 ml são álcool, tá? Cerveja, por exemplo, costuma ter 4% de porcentagem em volume. Então, traduzindo, em 100 ml da cerveja, 4 ml são álcool, tá? Então, essa é a leitura que a gente tem que ter. Bom, então o raciocínio lógico disso é que em 1000 ml de vinho eu tenho 108 ml de álcool, tá? Simples assim porque é 10 vezes maior o volume, então o volume de álcool também vai ser 10 vezes maior, tá? A garrafa tem um pouco menos, né? Porque a garrafa tem menos volume, a garrafa tem 700 ml, então vai ter um pouco menos de álcool também, tá? Então, das opções aqui, a gente marcaria a letra E. Cada litro, cada 1000 ml, contém 108 ml de álcool. Perfeito? Então é isso. É simples, tá? E a última unidade que a gente vai ver é o partes por milhão, o famoso ppm. É muito utilizado isso quando você tem pouco soluto para uma quantidade maior de solvente, de solução, tá? Então, olha, o parte por milhão representa o número de partes de soluto para cada 1 milhão, ou seja, 10 a sexta partes da solução, tá? Então, olha, X parte do soluto para 10 a sexta parte da solução. A gente costuma resolver isso com regra de 3, né? E as unidades também não são fixas. A gente tem umas unidades mais utilizadas, tá? Mas a gente pode trabalhar isso de diversas formas, desde que a quantidade de soluto e solvente tenha uma distância, né, de 10 a sexta, uma diferença de 1 milhão de vezes, tá? Então, olha, vamos ver um exemplo, como é que isso se aplica. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Para evitar o inconveniente de usar números pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, ppm, parte por milhão. E ele dá um exemplo, né? Um ppm pode ser igual à massa do soluto em miligramas, dividido pela massa do solvente em quilos. Tá? Então, miligrama por quilo tem uma distância aqui de 10 a sexta, né? De 1 milhão de vezes. Tá? A quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Então, tem várias variações aqui do 5, né? Vários múltiplos aqui do 5. Ok. A questão já falou para a gente, né, que não pode conter mais de 5 10 a menos 4 miligramas por cada 1 grama de água. E o ppm pode ser expresso em miligramas por quilo.
Olha, se você reparar bem, já estamos quase nessa situação, né? Estamos em miligrama por grama. Então, olha, se eu conseguir transformar esse 1 grama para quilo e fizer essa divisão, a gente já vai estar com uma divisão em ppm, né? Então, olha, a gente vai pegar os 5 × 10⁻⁴ miligramas e agora dividir por quilo. Passando 1 grama para quilo, eu tenho 10⁻⁴, né? 1 grama para 1 quilo, você vai, no caso, dividir por 1000, ou 10⁻⁴, tá? Eu resolvi botar 10⁻⁴ aqui, porque aqui em cima eu também estou com uma potência, tá? Então, fazendo essa continha, né? 5 × 10⁻⁴ vezes 10 ao cubo, né? Estou dividindo, estou multiplicando aqui por 10⁻⁴. Nesse caso, então, 5 vezes 10 a menos 1, ou 0,5 ppm, que seria aqui a letra C, ok? Simples, não tem muito mistério, só ficar ligado aí nas transformações de unidade. Beleza, jovem? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Agora é praticar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.